Olá a todos, bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV, um programa realizado pela Assembleia de Deus Caratinga. Que a paz de Cristo esteja sobre a casa, sobre a vida de todos vocês. E hoje nós estamos aqui para voltar a falar do livro Graça Transformadora, do pastor Luciano Subirá. E nós chegamos ao capítulo de número 10. E como sempre estamos aqui com o pastor Saulo. Amém. Pastor Gilberto. E o professor Joás. Isso aí. Capítulo 10. Pessoal, senhores, pastores, professor. Se a graça que você recebeu não ajuda a guardar a lei, você não recebeu a graça. Essa é a frase de Martin Jones. Aí depois, o próprio autor do livro, o pastor Subirá, diz assim que, vou resumir, que Deus esperava que os seres humanos que ele criara lhe devotassem total obediência. Isso já era esperado antes da queda. Então, o vínculo entre a obediência e o evangelho não pode ser ignorado. Então, nós vamos falar aqui um pouco, obediência na graça. Vamos falar de obediência. O que o pastor vai nos apresentar aí? Pastor Luciano Subirá, pastor Saulo? Eu achei extraordinário, Esse livro em si, todo ele é um livro muito importante para compreendermos um pouco mais acerca da graça e que a gente tem, às vezes, aprendido de forma um pouco errada acerca da graça. E dentro desse assunto aqui, como já está nessa frase aí do Martin Lloyd-Jones, que se a graça não nos ajuda a guardar a lei, então não foi a graça que nós recebemos. E é interessante que a graça ela vai nos levar, dentro do assunto que hoje vamos estar tratando, ela vai nos levar a nos capacitar a poder viver realmente uma vida de obediência àquilo que Deus exige de nós, aquilo que Deus espera de nós, E como a irmã já citou aí, desde a criação de Adão, quando Deus lhe dá uma lei, um mandamento para ele guardar, Adão, no estado perfeito, ele tinha capacidade para obedecer a Deus. E depois que Adão vai pecar, ele perde essa capacidade e essa incapacidade também é transmitida a nós. Ainda há um mandamento, ainda há algo para nós obedecermos. E nós não tínhamos condição para isso. Agora, a graça, ela vai nos dar condição de obedecer aquilo que Deus exige de cada um de nós. Eu achei esse ponto, esse capítulo 10, muito, muito importante na nossa compreensão da verdadeira graça de Deus. Muito bem resumido o que o pastor Saulo falou desse capítulo, Que a graça nos dá condição de obedecer a Deus, que essa condição foi quebrada na queda, Aí eu tenho uma primeira pergunta. A Escritura afirma que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Está em Efésios 1:4. À luz dessa declaração, qual o propósito divino para os seres humanos? E tem outra pergunta junto. Qual a relação entre tal afirmação e a obediência? Bom, o pastor Saulo começou falando aí do Dr. Martin Lloyd-Jones. Ele foi um teólogo assim, muito criticado pelos seus companheiros, pelos seus contemporâneos, exatamente por afirmações pesadas, sinceras e tão robustas como essa aqui, que se a gente não tiver recebido a graça, e se essa graça não ajudar a gente a guardar a lei, nós não recebemos a graça. O maior exemplo disso aí, dessa pergunta, respondendo aqui, à luz dessa declaração, o propósito da graça divina, o maior exemplo a gente vê em Cristo, antes da fundação do mundo. Ele foi obediente, foi morto, Apocalipse 13:8, que Jesus morreu. O Cordeiro foi, na presciência divina, foi antes da fundação do mundo. E no tempo desse cumprimento, a gente vê o maior exemplo de obediência, finalizando esse tempo da lei, inaugurando o tempo da graça do próprio Cristo. Ele foi submisso, foi obediente até a morte, Paulo fala isso aos Filipenses, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, o propósito de Deus, através da Escritura, através dessa escolha, é exatamente mostrar a vontade de Deus para nós, que é boa, perfeita e agradável. Isso vem através da obediência. A obediência é muito melhor que qualquer sacrifício. Então, é exatamente nos conectar com Deus e mostrar que o caminho da obediência ele é excelente. Ele é muito melhor do que o caminho de ficar quebrando a cabeça ou tentando sacrificar ou justificar por algum outro meio.
O apóstolo Paulo, ele faz referência na carta aos Romanos, né, no começo e no final aí, de uma obediência que é produzida pela fé. Né? E ele está em concordância assim, com algo que Deus exige, não em tom de ameaça, mas em tom amoroso, né, do seu povo, de qualquer um que escolhe, decide andar com ele, desde o começo, né, que é a obediência. Se você ler Deuteronômio 6,5, né, a Bíblia hebraica traz isso bem claro, né, dizendo que Deus exigiria isso deles, né, obediência irrestrita, né, como está lá na Bíblia hebraica. E aí ele fala, amarás o Senhor teu Deus. Vem depois disso, depois dessa constatação de que Deus vai exigir obediência irrestrita do seu povo. Né? Tem um texto de Isaías, né, 1,19, se vocês estiverem dispostos a obedecer, vocês provarão, comerão o melhor dessa terra. Né? Então a obediência, ela está sendo produzida pela fé em Cristo, do mesmo jeito que as boas obras estão. Né? Ele nos escolheu para isso, para para bons frutos, né? Boas práticas, né? Boas atitudes, boas ações, né? Boas obras. Nós fomos escolhidos para boas obras, né? Nós fomos separados para isso. E é a fé que produz isso em nós, do mesmo jeito que ela produz obediência. Né? A fé complementa a obediência e vice-versa, assim como a fé complementa a boa obra e vice-versa. Né? Há uma sinergia nessas virtudes, né, que concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Então, essa obediência não é algo que nos é imposto. Né? Até porque a própria palavra usada, né, nessas passagens para obedecer é um tipo de obediência de alguém que ouve um bom conselho e decide colocar aquilo em prática. A obediência nesse sentido. Não é, eu não obedeço porque eu tenho medo, eu não obedeço porque eu sou obrigado, eu sou forçado a isso, eu não tenho outra escolha, outra alternativa. Eu obedeço porque é um bom conselho. É um bom direcionamento. Bom para mim, né? Vai me levar a um lugar melhor, a uma posição melhor, né? A uma vida melhor. Então aí eu obedeço. A palavra ali indica isso. Pastor Saulo, né? Para os três, né? Antes de entrar na próxima pergunta. Por que é tão difícil obedecer? E não estou falando, no caso de nós, né, para as pessoas entenderem mais, não só a Deus, desde pequeno. Desde pequenos, assim, às vezes, ou na maioria das vezes, nós somos desobedientes aos nossos pais, às vezes aos nossos líderes, aos professores, e isso vai até chegar a Deus. Por que é tão difícil? A verdade é que a desobediência, ela faz parte do caráter decaído do ser humano, em todos os aspectos. A irmã citando aí no aspecto, né, familiar, no aspecto social e também no aspecto espiritual religioso. A desobediência faz parte de um caráter deformado. Pedro vai dizer que filhos da desobediência, filhos da ira, né, para aqueles que não conseguem obedecer. Enquanto somos dominados pela nossa natureza decaída, nós até tivemos uma lição, né, da escola dominical falando sobre esse assunto, nós não conseguimos obedecer os princípios espirituais da lei de Deus, da lei moral, né, que é mais importante do que apenas a lei cerimonial. Agora, é o que estamos tratando aqui, que o Evangelho ele não vem para anular a obediência ou dizer que nós não temos algo a obedecer. O Evangelho, a graça, não é uma oposição à obediência à lei de Deus. É o conceito que Martin Lloyd-Jones, doutor, né, está expressando aqui e que foi muito mal compreendido na sua época pelos seus críticos. Por quê? Porque desde a época de Martin Lloyd-Jones, ele é um inglês, né, e tratou sobre isto, ensinou sobre isso muito, principalmente nos seus 16 livros, né, ou 14 livros, né,
sobre a carta aos Romanos, que ele tratou muito sobre isso, e nós também, por muito tempo, entendemos que a graça ela vem simplesmente para nos libertar da lei. E que não há mais uma necessidade de obediência, porque a graça veio nos libertar da lei. E o que nós estamos aprendendo durante esse tempo, lendo esse livro e passando ele aqui, é que, na verdade, a graça veio nos libertar do pecado. A graça, ela nos liberta do poder do pecado e não da lei perfeita, que Paulo vai dizer que a lei de Deus é perfeita, ela é santa. Não é? Estou dizendo lei moral, não lei cerimonial, que já está cumprida em Cristo. Né? Nós já passamos bastante sobre isso aqui e já falamos muito sobre isso. Então a graça, ela não é apenas para nós nos convertermos em um momento de conversão. O que estamos aprendendo é que a graça ela é para toda a nossa jornada cristã. A graça é uma força, vamos ver um pouco mais à frente aí na próxima pergunta, a graça é uma força que nos capacita a vencer o pecado e obedecer os mandamentos perfeitos de Deus. A lei ela é boa, nós é que somos maus, a nossa natureza é que nos leva à incapacidade de obedecer à lei de Deus. É por isso que nenhum homem conseguiu cumprir a lei, fora Cristo. Nenhum homem teve condição de realmente cumprir a lei de Deus. Porque a lei é tão alta assim? Não. Nós aqui não tínhamos capacidade para isso. A nossa natureza má, a nossa natureza pecaminosa, nos leva sempre a desobedecer aos justos mandamentos de Deus. Paulo vai falar muito sobre isso na carta aos Romanos. E por muito tempo parece que o nosso inimigo era a lei. O nosso adversário era a lei perfeita de Deus. O que não é a verdade. O nosso inimigo é o pecado. É o mal que o pecado gera. E a graça, ela vem nos dar libertação de quê? Do pecado. Em Cristo, Pedro vai dizer isto, eleito segundo a presciência de Deus, o Pai, através da santificação do Espírito para a obediência. Nós somos salvos, somos santificados, fomos libertos para um objetivo. Qual o objetivo? Obediência. E a aspersão do sangue de Jesus Cristo. A graça nos faz isso. Né? Ela nos liberta, nos transforma para quê? Para obedecer. E já foi falado aqui, agora não é uma obediência pelo medo, pelo temor, mas uma obediência porque agora somos salvos, fomos santificados. Né? Estamos em um processo de santificação e podemos, sim, cumprir os mandamentos de Deus. Hoje podemos, né? Porque hoje também ele habita em nós. Né? Ele habita em nós. Não é? E a Bíblia diz que os mandamentos de Deus não são pesados. Eles são possíveis. Eu não sei se vamos falar isso aqui hoje, mas provavelmente ainda no decorrer desse livro, a graça não veio para abaixar o padrão, para a gente poder cumprir. A graça não veio abaixar o padrão. O padrão continua elevado. E às vezes a graça nos mostra um padrão até mais alto. Na lei diz que quem adulterar tem que ser morto. Já disse que agora é olhar para uma mulher e cobiçar. O padrão elevou. Só que, ao mesmo tempo que agora a graça nos dá o poder de viver isso aí, de cumprir isso aí. Por quê? Porque agora o Espírito Santo está em nós. Cristo está em nós. E nós podemos, então, sim, viver para a obediência que Ele requer de nós desde o princípio. A graça ela é uma restauração do homem, que nós estamos vendo aí, à posição original, sem pecar, ou perfeito, sem pecado, para cumprir o que Deus quer. E nós podemos voltar a esse princípio. Né? O senhor falou muito bem, eu entendo assim, né? A graça, né? Jesus, a graça nos libertou do poder do pecado. Do poder do pecado. Não que o pecado agora nós não pecamos mais, mas a presença não, o pecado ainda está aí. Sim. Então, para aquele que... E ele que é o nosso inimigo. Que vive na graça, o pecado seria um acidente de percurso. Sim, e um acidente de percurso é evitável. Evitável, porque já não desviava do
do mal. Tenho a sensação que ele avistava o mal ali, antes que ele chegasse, então, pera lá, deixa eu evitar esse mal. Porque a Bíblia fala que ele evitava, né, o mal. E é interessante, não é, que nós sempre entendemos que a lei, ela que é a maldição. Não é a lei que é a maldição. A maldição é o pecado. A lei traz maldição em consequência do pecado. Não é a lei que é má. A lei é perfeita. Sim. E nós sempre, às vezes, somos ensinados, né, pastor Gilberto? Verdade. Que a lei estava aqui. Que a lei que é má. Era ruim. A lei que é má. Não, ela é perfeita, a gente não conseguia cumprir o padrão dela. Como que Deus vai dar algo Que é ruim. ruim? Deus é perfeito em santidade, em bondade. A Bíblia fala o seguinte, que toda palavra ela é inspirada. Sim. Toda palavra é inspirada. Então, quando fala toda palavra, não está falando só do Novo Testamento. O Antigo Testamento também é inspirado. É a base para o Novo. Faz parte. Sim, faz Né? parte. Então, eu entendo que o Antigo Testamento também se refere a Cristo, também ao próprio Cristo, porque é a palavra que foi encarnada. Então, quando João fala assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado, ele está tratando a origem Do mal. do mal. E Paulo falou isso, o pastor citou muito bem, capítulo 3, 4, 5, 6 e 7 Romanos, ele falou, principalmente no 7, o que eu quero eu não faço, o que eu não quero eu faço. Está ligado ao quê? A desobediência. A rebeldia por causa da força, da influência do pecado. Então, quando essa graça entra no coração do homem, essa rebeldia, ela precisa sair. Precisa sair. É o que Jesus falou, o valente habitava na casa, aí entrou um outro valente, superior ao valente que estava, e lá mais valente expulsa, e aí, então ele passa a dominar. É o pecado, ele está falando aí da força do pecado e a graça de Deus. O pastor citou, né, quando Paulo fala em Romanos, porque o bem que eu quero eu não faço e o mal que eu não quero, esse sim eu acabo fazendo. Por que nós somos assim? Resultado da natureza caída, né, pecaminosa. A gente foi criado perfeito, né, em Adão, mas quando Adão caiu, nós que estávamos em Adão caímos também, né, e aí a nossa natureza humana foi corrompida pelo pecado. O pecado estragou tudo, né? Paulo fala, o mesmo apóstolo fala aos Efésios, né, que nós éramos filhos da ira, né, escravos do pecado, vendidos para o pecado. Né? Então, a gente era escravo da ira, do pecado, dessa condição pecaminosa. Né? E a graça veio e nos libertou. A ideia que se tem hoje de liberdade é que causa confusão para muitos crentes. Né? Sim. Não, eu sou livre pela graça. Uma graça barata, né? Entende que essa liberdade é para fazer o que quiser, para agir conforme der na cabeça, para falar o que quiser. E não é isso. Eu fui livre da escravidão do pecado, não da lei. Não da lei. Não da lei de Deus. Você Exatamente. foi livre da escravidão e do resultado do pecado, que era a morte, né? Eu ainda preciso obedecer. E como se permanece livre? Nós somos literalmente na área civil. Nós somos livres, cumprindo a lei. Porque se nós quebrarmos a lei, nós vamos para a cadeia, perdemos a liberdade. Sim. E no sentido espiritual, a mesma coisa. Nós somos. Não te isenta de ser penalizado. Ô, pastor, o professor Joás. Chegou aí. Professor Joás, você falou uma coisa, rapaz, que eu li há poucos dias que me impactou. A lei existe. Não é? Os códigos civis da lei existem, estão lá. E a obrigação de conhecer a lei é minha. Sim. E se eu quebrar a lei e dizer e alegar desconhecimento, isso não me isenta, não me torna inocente. A lei está aqui, os códigos da lei estão aqui, é sua obrigação conhecê-la. A lei não tem que vir para minhas mãos, o juiz, a lei, e eu assim. Não, a lei existe. A obrigação minha é o quê? É saber antes. É conhecê-la. Porque se eu quebrá-la e depois alegar desconhecimento, não me... problema seu. Vai para esse mesmo. Não é justificativa. Tinha que conhecer, né? Isso não é justificativa. Tinha que conhecer. Pra livrar. Não, Você não conhece, você pecou e desconhecendo a lei, mas você cometeu um crime, um ato, vai para a cadeia assim mesmo. Porque a sua obrigação era saber. E isso, quando a gente traz, né, para a esfera nossa no mundo hoje, quando você vai de país para país, é tudo muito parecido. Eu conheço a história de uma advogada que estava em Nova York
E brasileiro, mulher tem mania de pegar mudinha, né, de planta. E ela, pelo Central Park, resolveu pegar uma mudinha de uma flor. Quando ela deu muito azar, porque um policial a viu pegando essa mudinha no jardim público. Ela teve que ir para a corte. Chegou lá na corte, quando o juiz viu que ela era brasileira, ela falou assim, olha, eu vou te liberar porque você é brasileira, eu vou supor que você, né? Não fez por mal. Não fez por mal, né? Mas né, eu imagino que você saiba que você também não pode vandalizar bens públicos. Só que aí ele resolveu, na hora que ele foi ver a profissão dela, ela era advogada. Aí eu falei, não vou te liberar mais. Porque você, como advogada, mesmo em outro país, tinha obrigação de saber que você não pode vandalizar. Quer dizer, ela podia desconhecer, mas tinha obrigação de conhecer. Ele ia amenizar porque ela era turista, estava passeando, ele ia fazer um agrado para ela, chamar a atenção. Mas a hora que ele descobriu, falou, não, a sua profissão, aí não dá para te aliviar. Então, Deus é assim com a gente. Sim, o desconhecimento da lei não nos justifica. Não justifica. A nossa obrigação é conhecer a lei de Deus. Né? É uma pergunta universal. E aqueles que nunca ouviram o Evangelho, como Deus vai tratar? A obrigação deles é conhecer o Evangelho. Isso aí é uma questão filosófica e social, sim, sociológica, né? Muito sim, antiga e muito profunda. Pastor, né? Professor, vamos parar aqui? Depois voltamos. É. Que o assunto está muito bom. A gente volta de onde o professor Joás parou. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Voltamos para o segundo bloco, né? Falando, para quem chegou agora, do livro do pastor Luciano Subirá, Graça Transformadora, capítulo 10, Obediência na Graça. Professor, e quem não conheceu o Evangelho? Nós paramos aí. Pois é. Essa questão de não conhecer a lei não te faz inimputável, né? Isso. Você sofre as penalidades da lei mesmo sem conhecer a lei. Isso vale para a lei de Deus também, né? A gente pode perguntar, né? E o sujeito está lá numa tribo isolada que ninguém nem sabe que existe essa tribo ainda, né? Existe isso hoje ainda, né? Impressionante, mas ainda existe. Sim, claro. Povoados desconhecidos, tribos desconhecidas, né? Que não tiveram contato ainda. Contato nenhum com a cultura externa.
como é que faz? Como é que eles vão conhecer a lei de Deus se ninguém levou para eles? O próprio apóstolo Paulo, na Carta aos Romanos, que a gente já falou tanto aqui, né, no primeiro capítulo, ele fala aqui, a partir do verso 19, que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são indesculpáveis, né? A lei de Deus está gravada em todo ser humano, né? Isso é até uma constatação sociológica, né? Nos lugares mais remotos que você possa chegar, é errado matar. Sim. Né? Nos lugares mais aí, né, inóspitos, desconhecidos, você possa chegar, culturalmente não é aceito mentir. Pegar o que é do outro. Isso tem implicações filosóficas profundas. Você pode ver, por exemplo, né, o imperativo categórico, né, Kant, como é que foi implacável, né, contra a mentira. Né? Isso não é só o homem que anda com Deus, que tem conhecimento de Deus, que está, portanto, tem o conhecimento da lei de Deus. Não, né? Isso é manifesto a todos os homens desde o começo. Ninguém vai ter desculpa quando estiver diante do juiz, né, que é justo, que conhece tudo, que sabe a verdade de todas as coisas, né? Ninguém que estiver diante do juiz vai poder apresentar uma desculpa plausível para não ser punido. Caim matou Abel. E ele nunca tinha acontecido um assassinato, eles nem sabiam o que é isso, mas ele sabia que estava errado. Claro. De alguma forma ele sabia porque ele escondeu. Sim. A verdade está implícito no ser humano. Está implícito no ser humano. O Joás estava falando isso aqui, ele está falando dos tempos remotos, que vamos falar em períodos longe, ou até mesmo hoje em dia em sociedades assim bem distantes, mas vamos trazer isso aqui para a nossa cidade. Vamos falar aqui da Princesa Isabel, que é onde a igreja está situada e Sim. tal. É estranho, pastor Saulo, por mais que a gente fica fora de Caratinga um tempo, alguém que não mora aqui, se ele entrar na Princesa Isabel e estacionar o carro dele é diferente, oposto aos que já estão estacionados. Ele vai agir pela inteligência. Peraí, por que todos os carros estão estacionados em direção ao centro e eu chego e vou estacionar o meu? Na hora ele vai deduzir que você é contramão. Porque é algo inerente, ele vai usar a inteligência, a racionalidade. É exatamente esse texto aqui que o Joás acabou de ler que vem falando da racionalidade. Não é só porque eu não conheço que eu vou ser irracional, eu vou ser absolvido disso aí. Claro que não. Então há os atributos de Deus que são comunicáveis, estão implícitos no ser humano e todos nós estamos inerentes a isso. E isso é fato, não tem o que discutir. Que a gente chama dessa lei moral, né? Eu não preciso ter uma lei para me falar que é errado matar. Está implícito em mim, eu sei que é. É igual isso, né? Quando tem você sabe que é. Porque você sabe que aquilo está errado. Que aquele ato não se pode fazer. Consciência. Da mesma forma que o DNA foi transmitido, o pecado foi transmitido pelo DNA, eu acho, né? De Adão. Não sei se eu posso falar isso. Posso, professor? Posso, pastores? O pecado veio já no DNA, assim. Não é que ele tem uma... Sim, mas é mais ou menos isso mesmo. Né? Isso mesmo, né? Davi falou isso, né? Salmo 51 deixa bem claro. Deixa eu fazer uma observação sobre isso aqui. Eu estava falando nos bastidores aqui, até falei isso com a Dani agora há pouco, e falei exatamente isso, que uma vez eu estava na sala de aula dando aula e um aluno me perguntou assim: pastor, mas espera aí, como é que você explica que o pecado passou de Adão para todos nós? Eu nem conhecia Adão, eu estou vivendo hoje, Adão tem não sei quanto tempo. Com Adão? Como que isso passou para mim? Eu expliquei, Davi falou que em pecado concebeu minha mãe. Aí eu lembro que eu estava com minha carteira de motorista CNH na hora, eu peguei a CNH e tinha uma máquina de xerox lá, tinha uma copiadora lá, nesse lugar, eu falei assim, tira o xerox dessa habilitação minha. Aí ele tirou. Não, mas tira colorido. Aí tirou colorido. Só, se você tirar um outro xerox do xerox, como é que vai sair? Vai sair o xerox perfeito. Aí eu peguei o xerox, o que ele tinha tirado, e risquei ele, rabisquei. Falei assim, agora tira um xerox desse que está rabiscado. Aí saiu que forma? Rabiscado. É nessa transição que o pecado fez isso, atingiu o primeiro homem. Ou seja,
a mão de obra, vamos dizer, a matéria-prima, a obra-prima de Deus, ela o cabeça da raça. Decaiu. Então, Paulo falou que todos pecaram por Adão. Porque Adão é o cabeça da raça, né? Então é mais ou menos isso mesmo, vem no DNA. Vem no DNA. Mesmo que o DNA seja algo material, e o pecado não se trata de algo material, mas vamos dizer, no DNA espiritual, né? O pecado vai sendo transmitido assim. É literalmente o que o pastor está acabando de dizer. Adão era a forma, é o cabeça de raça. A forma ficou defeituosa. E todos os apóstolos que vieram nessa forma estão com defeito. Perderam, né, a imagem de Deus. A liberdade que a graça outorga, ela age justamente aí, né? Se é algo que está em mim, impregnado, né, marcado, como é que eu vou lutar contra mim mesmo? É uma luta, né, já está perdida praticamente. Né? E se eu sou escravo ainda, né, escravo, vendido ao pecado, né, a graça opera nos livrando dessa escravidão. Agora a gente, pela graça, a gente tem capacidade, poder, força, a gente é empoderado, né, a gente é capacitado a não pecar. Né, a lutar contra o pecado. O assunto aqui, não precisamos voltar aqui, mas é o que Pedro falou. Para nós vencer esse DNA distorcido, só um novo DNA. É o que recebemos de Cristo. Uma semente divina para nos tornar semelhantes a Cristo, que é o segundo Adão. Sim. Jesus é o segundo Adão, ou seja, ele é o segundo cabeça de raça. Agora, uma raça espiritual para retornar ao princípio do que Adão foi na sua criação. Pastor, eu preciso falar isso. Quando você falou do DNA... DNA... Você tem que falar, pastor. Isso é um negócio que eu não posso sair daqui sem falar isso. Quando você falou do DNA, a Carol falou isso, dessa graça, o Joás complementou, isso fechou aqui agora. Como é que a Bíblia trata o pecado, que nós somos livres do pecado? Se andarmos na luz, como ele na luz está, o sangue... Peraí, por que ele não falou a carne? Ele falou o sangue, que era o sangue. E o sangue está onde? É onde está a essência da vida, né? Está no sangue. Então, pronto. Porque o sangue simboliza a vida. Interessante. Aqui tem uma segunda pergunta que fala assim: como você explicaria, a gente já falou muito sobre isso, mas Sim. Como você explicaria a graça como força capacitadora para a obediência? É um assunto, né, palpitante da gravação de hoje, do capítulo que estamos tratando. Isso, nós já falamos que é a graça que nos capacita, mas como que ela nos capacita? Como que ela uma explicação, como que ela age, né? Uhum. Essa graça, nós dentro do assunto que estamos acabando de falar aqui, esta graça, eu percebo, o primeiro propósito dessa graça é trazer Cristo para estar em nós, o Espírito Santo, no momento da salvação. E no decorrer da nossa história, o Espírito Santo vai estar trabalhando em nós. Essa força capacitadora é justamente pela presença de Deus, do Espírito Santo, no ser humano, modificando a sua própria natureza, transformando a sua natureza. É esta ação divina que a graça traz sobre nós, a presença do Espírito Santo em nós, é que nos fortalece. Essa graça nos dá condição de ser obediente, o que outrora nós não tínhamos. Porque quem nos capacita a obediência é o próprio Cristo. Né? Paulo disse na carta aos Filipenses que ele foi obediente até a morte. Né? E morte de cruz. Ele é o exemplo. Ele, né, é a força que nos mostra o caminho da obediência. Uma obediência sacrificial a dele, a ponto de morrer para ser obediente ao Pai. E agora ele nos dá, ao contrário, agora ele nos faz obedientes não para morrer, mas para termos vida. Né? Uma vida eterna na presença de Deus. Essa capacitação, pastores, professor, vocês acham também que vem daquela, né, do nascer de novo, da água e do O princípio está ali, né? Tem que passar por aí. Eu anotei um negócio aqui enquanto o pastor Saulo falando, porque se eu não anotar, eu acabo esquecendo. Como é que eu vou explicar essa força capacitadora da graça para a obediência? Eu quero falar de duas palavras rapidinho: a graça e a misericórdia. Nós não merecemos e Deus nos dá. Isso é graça. É graça. Eu merecia o inferno, mas Deus me deu a salvação em Cristo. Isso é graça. Nós merecemos e Deus não nos dá. Eu mereci o castigo. Deus usa de misericórdia e me dá a graça. Então, essa graça
ela preenche todo o espaço da minha vida e me conduz ao caminho da fé e à obediência a Cristo. Essa graça que capacita, essa graça que impulsiona, essa graça que dá força, essa graça que move, ela é a força motriz que nos conduz à fé. Então, é por essa força, é por essa dependência de Deus e de Cristo, é que o ser humano tem condição de viver não sob o domínio do pecado, mas sob o domínio do Espírito. Isso é graça. E a força capacitadora da graça, né, o assunto tópico do livro é esse, a obediência. Como que a graça nos dá esse poder para vencer o pecado? Quando ela nos dá a condição de obedecer aos mandamentos de Deus. Esse é o cerne, né, da pergunta. Como que ela nos faz, ela nos dá essa força capacitadora? Nos levando à obediência. Pastor, eu posso então, vamos lá, né? Fala se tem algo a ver ou não. Né? Os discípulos andaram com Jesus aqui na terra, eles viam, né, todos os milagres, eles dormiam ali ao lado de Jesus, acordavam com Jesus, eu imagino assim, minha cabeça tá doendo. Aí, né, Jesus orava, não estou falando que é isso na Bíblia, eles estavam o tempo todo com Jesus. Sim. Viu Jesus multiplicar peixes, pães, né? Então eles acordavam e dormiam ali com Deus mesmo, literalmente, andavam o tempo todo. Aí, quando Jesus começou a falar, né, que ele teria que ir, era melhor que ele fosse, eles ficaram, não, tipo assim, doidaram, né, porque eu tô andando com o senhor aqui, tô aprendendo, né, vendo 1000 maravilhas, por que é melhor que o senhor vá? O que é melhor do que ter Deus aqui conosco? Aí ele fala, acho que algumas traduções é melhor que eu vá, ou eu tenho que ir. É porque se eu não for, o Espírito não virá. Ele não vem. Porque é ter ele em nós. Então, por que ele tinha que ir? Porque depois viria o Espírito, ele não estaria só conosco, ele estaria em nós. E é isso que nos capacita? Sim. Exato. E ele precisava concluir a obra que ele veio começar. É a palavra de Pedro. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência. Se o Espírito não estiver em mim, eu não consigo. Exatamente. Essa é a força capacitadora da graça. O Espírito da santificação está em nós e nos leva a obedecer. Aqui está, né, a resposta 100% da pergunta. É a presença do Espírito Santo, o Espírito da santificação, nos santificando e nos leva para a obediência. E aí nós conseguimos vencer o pecado. É interessante a gente fazer esse tipo de pergunta, né? Como que se dá essa operação, né? Nos dá a pensar, né? Essa capacitação da fé, né, da graça para obedecer. Como que acontece? Porque a gente entender como, né, nos ajudará a obedecer também, né? E assim, entender o processo é essencial para a gente não entrar naquele tipo de pensamento que alguns têm, né? Alguns religiosos têm, de que basta obedecer, que eu sou justificado, que eu tenho direito à salvação, né? Um pensamento legalista. Né? A gente não pode nem estar no extremo antinomianista, nem no extremo legalista. Né? A gente é justificado pela fé. Qualquer um que é declarado justo por Deus é declarado justo por causa da fé, né, que o próprio Deus produz na pessoa, né, que o próprio Deus entrega assim, para aquele que crê na mensagem do Evangelho. Então a salvação, a justiça, a justificação vem pela fé. E aí essa fé me capacita a obedecer para quem então? Né? Porque nós fomos eleitos para isso. Nós fomos eleitos para boas obras. Né? E boas obras é algo impossível sem obediência à palavra. Então, alguém achar que não, então o segredo é obedecer, então vou ler esse livro, vou obedecer tudo que está falando aqui e assim, né, vai dar tudo certo para mim, vou ser declarado justo. Paulo até brinca com isso na Epístola aos Romanos, né? Ele até levanta essas possibilidades aí, esses questionamentos, né, essa problematização toda, mas ele deixa muito claro, né, aos romanos que estão lendo a epístola que o justo vive pela fé, né, e qualquer um que é declarado justo só é por causa da fé. A fé opera para a obediência da lei.
Né? Interessante essa sua Mas a palavra, obediência que da lei não o justo é salvo pela fé e depois ele vive pela fé. São dois momentos, né? Esse pensamento de obedecer para ser salvo, de obedecer para ser declarado justo, é algo impossível, impraticável. O próprio Senhor Jesus disse isso no Sermão do Monte, né? Ele explicou e deixou bem claro que se alguém tropeçar em um mandamento, né? Ele falhou com a lei de Deus toda. Quando alguém fala isso aí, eu só obedeço e tá ok, é como se o mérito fosse humano. E isso está descartado. O mérito é sempre de Cristo. Se obedece, obedeça tudo. Então. Tudo. A última pergunta para a gente resumir, pastor Gilberto. Cristo veio nos resgatar. Cristo não veio nos resgatar apenas das consequências negativas de não termos obedecido, mas da incapacidade de obedecer. Qual que é a diferença entre uma coisa e outra? Parece a mesma coisa. Não é, né? E não é. As consequências negativas de eu não obedecer, isso é influência do pecado. A incapacidade de obedecer, isso é uma deficiência humana, causada também pelo pecado. Então, quando Cristo ele entra em nós, ele elimina a força do pecado e nos dá essa suficiência para obedecer. Tudo isso através da graça. Então, isso é muito sério. Parece que são coisas diferentes, não, mas ele me livrou da consequência, mas antes dele me tirar da consequência do pecado, ele eliminou o pecado que trazia essa consequência. Então ele tirou isso aí. E isso vem pela graça. E também nos capacitou a obedecer. Exatamente. Porque a graça, ela foi por muito tempo mal compreendida, pensando que graça é o quê? Eu caio e me levanto. Eu caio e me levanto. Isso é graça. Eu caio e me levanto. Eu peco e volto. A graça não é esse sintoma que a graça tem. Não é essa aplicação da graça. A graça é o quê? Nos capacitar a não cair. No começo do programa, a irmã disse aqui, né? Que o pecado tem que ser um acidente de percurso. E um acidente evitável. Isso é a graça, a capacitação que vem de Deus para a gente, igual está dizendo aqui, o pastor Gilberto respondeu muito bem, Cristo não apenas tirou as consequências negativas por não obedecer, mas também tirou de nós a incapacidade de obedecer. Ele eliminou as consequências do pecado e ao mesmo tempo nos capacitou a vencer o pecado. E aí onde nós podemos vencer através da graça de Deus. Né? Isso é muito lindo, é muito perfeito, né? Espero que vocês aí de casa tenham entendido. Qualquer coisa é só entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais. No próximo programa nós vamos falar do capítulo 11, Força Capacitadora. Vamos falar o que é isso, né? Que Deus os abençoe e o pastor Saulo vai encerrar pra gente. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos pelo momento que temos passado aqui neste programa e a minha oração é que a tua palavra, Pai, poderosa, possa alcançar os corações e trazer aquilo que cada um precisa, o poder para vencer o pecado e estar na tua presença em obediência. É o que eu oro a ti nesta tarde, em nome de Jesus. Amém.